Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com o Will. E hoje vamos iniciar o nosso 11º episódio com o tema Como Construir o Amor Próprio. Então quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa conversar sobre as nossas experiências em relação a esse tema, né? E é o que eu acho que a gente mais tem que refletir como um todo nós quanto sociedade, né? Como seres humanos, muitas vezes no nosso convívio, principalmente familiar, nós não somos ensinados a trabalhar o amor próprio. Então, muitas vezes a gente não consegue desenvolver essa característica porque a gente não teve muitas referências, a gente não foi ensinado, não foi direcionado para a gente trabalhar isso dentro da gente e oferecer o melhor a nós mesmos. Então, muitas vezes, nós somos reflexo disso que são as nossas relações sociais, tanto familiares, com amigos, quanto profissional. Então, na nossa experiência, na nossa troca de relações com outras pessoas, de vivências, muitas vezes a gente não vê as pessoas agindo dessa forma, o que também acaba dificultando a gente a aprender, a entender a importância do amor próprio. Porque assim, eu acho que a pessoa ela vai lhe ensinar melhor sobre amor próprio quando ela tiver amor próprio. E às vezes é muito difícil a gente aprender até a amar outras pessoas porque a gente não aprendeu nem a amar a si próprio. Então, as nossas referências, as nossas relações com o amor, muitas vezes elas não estão bem direcionadas, elas não estão bem desenvolvidas dentro da gente. Ou seja, a gente não compreendeu bem o significado do amor. Então, por a gente não ter compreendido bem o significado do amor, consequentemente, a gente também acaba não transparecendo tanto nas nossas atitudes o que seria o amor próprio, né? E a gente muitas vezes acaba nos levando a relacionamentos que não são saudáveis, justamente por esse fato da gente não compreender a importância do amor próprio e não oferecer o melhor pra gente, né? A gente muitas vezes, quanto sociedade, a gente é muito ensinado sobre o outro, né? Então, hoje eu gostaria muito de trazer essa reflexão de que para que a gente possa ter amor próprio, a gente tem que começar a construir isso da gente, dentro da gente, a oferecer o melhor para a gente. E é muito interessante que quando a gente começa a se priorizar, quando começa a oferecer o melhor para a gente, muitas vezes a gente acaba passando a impressão de egoísmo, sabe? De ser uma pessoa egoísta. E eu acho que quando você está trabalhando bem isso dentro de você, em algum momento você vai passar essa impressão. E eu vejo até como um sinal, pode-se dizer assim, de que você está no caminho certo. Ah, eu tenho que ser egoísta? Não. Eu estou dizendo que as pessoas vão ter essa impressão, que não necessariamente seja a sua realidade. É apenas você se desprendendo das inúmeras cargas que ao longo da sociedade foram impostas a você em relação ao outro. Então, tá no momento de você parar e olhar para si próprio, olhar para dentro e oferecer o melhor a si. Então, quando você começa a fazer isso, consequentemente, algumas pessoas que já conviviam com você, algumas pessoas que estão por fora desse processo que você está vivendo, elas vão talvez imaginar que você esteja se tornando uma pessoa egoísta. Mas não, você apenas entendeu o seu valor e começou a oferecer a si aquilo que não cabe às outras pessoas oferecerem, a não ser você mesmo. Então, quando você começa a trabalhar isso dentro de si, eu acho que dá um estalo, sabe? E você começa a entender o quanto que você foi se deixando levar por percursos, por relações, por pessoas que ensinaram caminhos e na maioria das vezes até com uma boa intenção, mas que fizeram com que você se colocasse em segundo, terceiro, quarto plano, ou talvez você nem se incluísse nesses seus projetos, né? Estivesse sempre realizando seus projetos baseado no outro, baseado em terceiros. E onde é que está você nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua felicidade? É muito interessante que as pessoas muitas vezes perguntam, né? Ah, você já se formou, você já tem um emprego, você já casou, você sabe?
São perguntas que a sociedade costuma fazer, mas dificilmente alguém chega e pergunta: você está feliz? Então, quando você começa a trabalhar o amor próprio, o caminho que você começa a traçar para si é o caminho da felicidade. Porque você vai começar a oferecer a si o melhor, o seu melhor a você mesmo. Então, pare de atrasar, de protelar, sabe, esse investimento em si. Sempre deixar para depois, para segunda-feira, mês que vem, dia 1. Cara, a vida é agora. E o seu tempo, você pode começar qualquer projeto numa quinta-feira, numa sexta-feira, no final de semana. Então, quando você toma uma decisão para a sua vida, não importa qual dia da semana seja ou qual a data seja, é a partir daquele momento, da sua decisão, que você começa a mudar as suas atitudes. Então, cabe a você começar a trabalhar isso dentro de si. Ah, não fui ensinado a, a trabalhar o amor próprio, a oferecer o melhor para mim. O que é que eu faço? Comece se desprendendo daquilo que não é saudável para você. Comece abrindo mão, tirando da sua mochila. Você não precisa carregar isso, sabe? Você sabe que tem gestos, que tem atitudes, que tem ações que não te fazem bem. Então, quando você começa a trabalhar o amor próprio, você já começa abrindo mão disso, certo? Se não é saudável para você, então, consequentemente, você não está oferecendo o melhor para si. Você está aceitando qualquer coisa de qualquer jeito. E isso não só na área amorosa, nas outras áreas também, na área familiar, na área profissional. Então comece a entender o que é que você tem, o que é que você quer, o que é que você merece e comece a tomar decisões para aquilo que você merece. Você não tem que se sujeitar a uma situação que não te faça bem, a permanecer em um ambiente que não é saudável para você ou um relacionamento que não é saudável. Então, é, um bloqueio que provavelmente você pode ter é opinião alheia. Isso traz um peso para o ser humano que vocês não têm noção. Ou talvez tenham, né? Porque vocês vivem isso, assim como eu também vivo. Então, o fato da gente se preocupar demasiadamente com a opinião alheia, muitas vezes faz com que a gente não tome as decisões que nós de fato desejamos. Ou aquilo que nós queremos de verdade, sabe? Aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, porque, se eu decidir dessa forma, ou se eu decidir isso, as pessoas vão pensar isso de mim. Minha família vai pensar isso de mim. Meus amigos vão pensar isso de mim. As pessoas do meu trabalho vão pensar isso de mim. Cara, a sua vida é sobre você, não é sobre o outro. Então, se você sempre ficar sempre colocando o outro à frente das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, então você provavelmente vai passar uma vida sem dar essa abertura para de fato fazer aquilo que você quer, que você deseja e que você sonha e que vai te fazer feliz. Porque quanto mais a gente começa a oferecer amor próprio, mais a gente vai ficando leve, mais a gente vai entendendo o nosso valor, mais a gente se coloca em situações que são favoráveis para a gente cada vez menos vai entrando em situações que são desconfortáveis, porque você já vai analisar criticamente antes de entrar em qualquer situação, sabe? Então você vai ter um olhar mais crítico sobre algumas situações e vai pensar: isso aqui vai me fazer bem? Eu vou ser feliz dessa forma, sabe? Lembrando que a vida é sempre um risco, não existe fórmula pronta para nada. Então algumas coisas a gente vai ter que arriscar mesmo. Mas quando a gente tem desenvolvido dentro da gente essa questão do amor próprio, se a gente entra em uma situação que a gente não sabe, obviamente, como vai ficar depois, e ao meio do percurso percebe-se dentro de uma situação que não é confortável, então tá na hora de se retirar. Tá na hora de seguir com a vida e sair dali, sair daquela situação. Então, trazendo para essa questão de relacionamento mesmo, é muito importante que a gente tenha claro dentro da gente que a gente escolhe ter o outro na nossa vida.
A gente não necessita do outro na nossa vida. Então, quando você coloca isso como uma relação de dependência, provavelmente você não está também oferecendo o melhor de si, sabe? E eu digo a você mesmo. Porque você diz, para eu ser feliz eu dependo do outro. Para eu ser feliz eu preciso que o outro esteja na minha vida. Mas se a pessoa que você ama decidir, por exemplo, amanhã ir embora da sua vida, o que é que fica? O que é que você vai oferecer a si próprio se aquela pessoa que você é apaixonado decidir seguir o caminho sem você? Se o sentimento tiver mudado. Isso pode acontecer. Então, é muito importante que você entenda que o outro estar na sua vida é uma escolha sua, mas você não necessita de que ele esteja na sua vida para que você seja feliz. E se em meio a todo esse processo isso aconteceu, tá na hora de entender que o outro tem o direito de ir embora, o outro tem o direito de fazer as próprias escolhas, de seguir o próprio caminho, a própria trajetória, e que cabe a você se refazer, se construir a partir dessa situação, né? Então, já que o outro decidiu ir, que é um direito que ele tem, cabe a você tomar as rédeas da sua vida e começar a oferecer a si, talvez aquilo que você estava oferecendo àquela pessoa que foi embora, sabe? Então você deu o melhor para o outro, ofereceu tudo ao outro e esqueceu de oferecer a si mesmo. Tá na hora de oferecer tudo isso. Esse afeto, esse carinho, esse abraço. Você já teve a experiência de, em meio à necessidade de um abraço, você se abraçar, você oferecer a si próprio aquilo que tanto você oferece aos outros? Então, no íntimo do seu quarto, você tá lá sozinho, conversando, refletindo consigo mesmo, sabe? Ou em meio às suas orações, você se oferecer um abraço, você se oferecer colo, dizer, olha, as pessoas não estão te dando aquilo que eu gostaria que te dessem, então eu vou te dar. E você dizer isso a você próprio, sabe? Eu vou te dar um abraço, eu vou te dar colo, eu vou te oferecer carinho, eu vou te oferecer afeto, eu vou te oferecer amor. Eu vou te oferecer tudo aquilo que você merece e talvez nunca tenha recebido. Tudo aquilo que você ofereceu aos outros e esqueceu de oferecer a si mesmo. Porque os outros sempre vão embora. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai partir um dia. E você vai ficar lá. Nos seus piores momentos, era você por você. Você estava lá, sozinho. Na maioria das vezes. E o que foi que você ofereceu a você nesses momentos? Então, vale aí a reflexão de que a gente tem que oferecer o melhor pra gente. Pode parecer egoísta para algumas pessoas, pode parecer. Mas isso é apenas a interpretação dela. Você apenas entendeu o seu real valor e começou a oferecer tudo aquilo que de fato você merece. Então é muito importante que você pare de se anular. Uma coisa que é muito complexa, né, sabe? Ela não é simples. É o quanto que às vezes quando a gente entra em um relacionamento, a gente acaba se anulando. Então tudo passa a ser sobre o outro. E não existe mais tanta abertura para a gente tomar decisões e reflexões sobre nós mesmos, sabe? Então a gente anula os nossos desejos, a gente anula os nossos sonhos, a gente anula as nossas vontades, simplesmente para agradar o outro, certo? Isso não é um caminho muito saudável. Falo por experiência própria. Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, a gente vai entender que estar num relacionamento saudável não necessariamente quer dizer que você tenha que estar abrindo mão, se adaptando o tempo todo à realidade do outro. Porque as suas vontades importam, os seus sonhos importam, os seus desejos importam. E você precisa continuar se ouvindo, certo? Claro que vai haver necessidade de algumas adaptações, certo? Porque a gente quer o equilíbrio, a gente quer algo saudável, a gente vai ceder uma vez, o outro vai ceder outra, e ali vai encontrando um caminho de equilíbrio para a relação ser saudável,
certo? Mas a gente não pode se anular. E quando você está se anulando, isso é um dos caminhos, sabe? Uma das características de que você não está em um relacionamento saudável. Porque o seu eu, o seu individual, ele continua sendo válido, ele continua sendo importante. Então você não pode simplesmente anular tudo aquilo que tinha valor para você porque você entrou em um relacionamento. Então aqueles valores, aquelas coisas que importavam para você, elas vão continuar importando, apesar de você estar em um relacionamento. Então não se anule, certo? Ofereça a si próprio tudo que você merece. E vale muita reflexão, eu lembro até de uma frase, né? De Lady Gaga, que ela traz muitas mensagens maravilhosas nas músicas dela, né? E ela trouxe uma reflexão uma vez com o término de um relacionamento dela, dizendo assim que a sua carreira, ela não vai acordar em um dia qualquer e terminar com você. Então, assim, se priorize, sabe? Porque aquelas coisas que você investir em você não são coisas que você vai perder lá na frente. Na verdade, você só ganha com isso. Então, quanto mais você investe em você, mais você vai entendendo a dimensão do seu valor e da sua importância. Então, esse é um caminho, sabe? Que a gente tem que começar a desenvolver cada vez mais dentro da gente essa característica de se valorizar, de investir na gente. E a gente pode investir na gente de diversas formas, sabe? Eu posso investir por meio de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de uma academia, de um curso, de uma faculdade, de uma viagem, né? Então, existem diversas formas da gente investir na gente, de uma roupa que eu compro, então, de um procedimento estético que eu faço. Então, tudo aquilo que você faz para melhorar algo em você, algo dentro de você. E obviamente que a gente também não tem que se preocupar só com questões externas, na questão interna também. O que é que eu estou fazendo para eu melhorar como pessoa, como ser humano, evoluir, sabe? Então, todo investimento que você faz em você é um investimento muito válido. A gente não perde quando a gente investe na gente. Mesmo que isso passe anos, mas não é uma perca, sabe? Vai ter uma importância, vai ter um significado na nossa vida e é isso que a gente precisa fazer. Então, é sobre se priorizar, é sobre se amar, entender que quando a gente não está em um ambiente saudável, quando a gente não está em um relacionamento saudável, você sair dessa situação ou sair desse relacionamento também é uma forma de amor próprio. É você entender que ali não lhe cabe mais. Então você percebe que o amor próprio não tem uma fórmula pronta e não tem uma coisa que seja generalizada para todo mundo, porque vai muito de acordo com as vivências que você está passando, com as escolhas que você está fazendo, com a trajetória que você está trilhando. Então, assim, diante da situação que você se encontra hoje, quais são as ações, quais são os gestos que vão significar, sabe, amor próprio para você? Então, diante dessas escolhas que você tem que fazer na sua vida nesse momento, qual delas representaria amor próprio? Permanecer numa situação, permanecer num lugar, mudar, sabe? Investir, escolher. Então, diante da sua realidade hoje, o que é que você poderia fazer que representaria para você amor próprio? Qual tipo de investimento que você poderia fazer hoje por você? Qual tipo de decisão você poderia tomar? Qual tipo de escolha, sabe? A, B, permanecer, ir, ficar solteiro, namorar, viajar ou descansar. Então, existem diversas situações que a gente tem que entender. A gente precisa respeitar o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso espaço, a nossa mente, a nossa saúde. Então, são diversas áreas da nossa vida,
São diversas escolhas na nossa vida que vão representar e vão significar amor próprio para a gente. Então, cabe a mim pegar as situações que a vida me apresenta e refletir antes de tomar as decisões o que é melhor para mim. Então, quando você escolhe algo pensando no que vai ser melhor para você, você está se oferecendo amor próprio. Você está diante de uma escolha, de uma situação e não pense no que o outro vai pensar, no que as pessoas vão achar, sabe? É sobre você. Então as escolhas, elas precisam fazer sentido para você, porque é a sua felicidade que está em jogo. E não dá para brincar com a nossa felicidade. Isso não. A gente não pode ser irresponsável a esse ponto de arriscar a nossa felicidade com a escolha errada. Então a gente precisa muito ter sabedoria na hora de tomar essas decisões, pensando no que é melhor para mim, sempre. Você ensina muito ao outro como lhe tratar, certo? Então talvez o outro não te trate com amor, porque nem você próprio se trata com amor. Você não impõe limites, você não mostra ao outro como é que deve tratar você. Então, se você não oferece a si próprio, como espera que o outro ofereça? Então, vale muito você refletir se você está impondo esses limites nas relações que você tem. E isso eu digo, relações familiares, relações de amizade, relações amorosas, certo? Você ensina ao outro como lhe tratar. Então, quando você dá abertura para que o outro te trate de qualquer forma, é porque talvez você não tenha entendido o seu real valor. E aí as pessoas vão te tratar de qualquer jeito. E você vai saber que aquele tratamento não é o suficiente para você, não é digno para você, não é um tratamento que você merece. Mas é o que você tem permitido que as pessoas façam com você. Então imponha limites. Você ensina as pessoas como lhe tratar. Inclusive você ensina a si próprio. Talvez as pessoas estejam te tratando exatamente igual a você se trata. E se não é uma forma saudável de tratamento, põe um fim. Mude. A gente pode mudar a qualquer momento. Toda hora é a hora de mudar. Hoje, agora, nesse instante. Amanhã você já pode começar a agir diferente. Ah, mas tu tá tão diferente, tá tão mudado. Estou melhor. Entendi o meu real valor. Estou oferecendo amor a mim. Estou me priorizando, estou cuidando. Não estou terceirizando para que os outros façam por mim aquilo que eu próprio tenho que fazer. Cabe a você. Eu gostaria muito de deixar, sabe, um desafio nesse episódio de hoje. Sabe? Acho que a palavra correta é essa. Um desafio. Dentro de um mês, eu quero que você tome uma decisão. Faça uma escolha. Ou mude um hábito oferecendo amor próprio a você. O que é que, diante da minha realidade, diante do que a vida me apresenta, diante das escolhas que eu tenho que fazer, qual gesto concreto, qual gesto real que eu posso tomar e que isso vai representar, isso vai significar amor próprio para mim. Então, eu quero que dentro desse prazo você faça algo por você. Seja o que for. Mas que para você vai representar, vai significar um ato de amor próprio. Você vai estar trabalhando dentro de você, se priorizando, pensando na sua vontade, no seu desejo, ouvindo aquilo que seu coração quer de fato. Despreocupado com a opinião alheia. Essa decisão, essa ação, essa escolha, ela precisa fazer sentido para você. Então, deixa esse desafio no episódio sobre amor próprio.
como construir amor próprio. Eu quero que você mostre para si que você é capaz de oferecer amor próprio a você. Então esse é o desafio do episódio de hoje. Eu quero que você se ofereça algo que seja significativo para você e que represente naquela situação, naquela ação ou naquela escolha amor próprio. E você vai entender que você está começando a construir isso dentro de você se você ainda não começou. Se você já começou, se você já faz isso, você está no caminho certo. Que coisa boa, certo? Não importa que as pessoas te achem egoísta, não importa que as pessoas achem que você só pensa em você. Você apenas está trabalhando o amor próprio. Você está oferecendo a si aquilo que as pessoas não têm a obrigação de oferecer ou não quiseram oferecer, e você entendeu que cabe a si próprio, cabe a si mesmo oferecer tudo isso. Então, amor é ação, amor é gesto. Então, eu quero que você faça isso por você. Um gesto, uma ação que represente amor, um cuidado, um zelo, um abraço, qualquer coisa, desde que seja significativo para você, certo? Então, a sua trajetória, a sua jornada, ela é sobre você. E é isso que vai fazer todo sentido lá no final. Então, espero do fundo do meu coração que tenham gostado do episódio de hoje, que a gente tenha refletido, né, da importância de construir o amor próprio, porque isso é uma construção, isso não é do dia para a noite. Então, a gente vai trabalhando isso dentro da gente gradativamente. Então, se você se identificou, peço que curta o episódio, que comente, que compartilhe, certo? Mande para outras pessoas. E agradeço de coração por essa companhia e até a próxima.